Olá, graça e paz, amados. Eu fui convidada pelo Ministério de Intercessão da Igreja Batista em São Mateus para trazer uma reflexão, mas como não são só mulheres que vai assistir, eu tô falando graça e paz, amados, né? Porque os irmãos também vão assistir. Então, hoje nós vamos falar sobre oração, falar sobre o poder da oração. Então eu vou ler um texto, Tiago 5, 16 e 18, que fala sobre a oração. De 16 a 18, que diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Então, o que nós vamos falar sobre oração? A oração pode mudar qualquer situação. E nós vemos no decorrer da Bíblia várias situações em que orações foram feitas e respostas foram obtidas. E nós podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, Abraão intercedendo por Ló na destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, não vamos ler porque é o capítulo inteiro, só estou citando o texto para, se alguém quiser ler, procurar lá depois. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, porém Ló não foi destruído. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Vemos também uma outra situação em que Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Esse texto está em Êxodo 32, de 31 a 32, que Deus queria destruir o povo por causa do pecado do povo, por causa da idolatria. E Moisés intercedeu pelo povo, até falou para Deus: se for para destruir esse povo, então risca o meu nome do teu livro. Intercedeu pelo povo. E aí, mais uma vez, a oração mudou uma situação. O povo não foi destruído. Nós vemos também a oração de Jabes, que está em 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então, Jabes, o nome dele significava, O nome dele significava o causador de dores, porque quando ele nasceu, a mãe dele colocou esse nome porque ela deu à luz com dores. Então, de causador de dores, ele passou a ser ilustre, porque ele orou a Deus e Deus mudou a situação, mudou a situação mais uma vez. Vemos também Josafá venceu os inimigos através da oração, que está em 2 Crônicas 20, de 2 a 6. E a resposta está no versículo 15 a 17. Ele orou, ele clamou ao Senhor, e quando ele viu aquela grande multidão que vinha sobre ele, ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu a ele, falou: nessa batalha não tereis que pelejar, parai e estar em pé, o Senhor pelejará por vós. Então, mais uma vez, nós vemos Deus mudando uma situação. E
a penúltima é sobre Jó, Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Então, mais uma vez, Deus mudou uma situação através da oração. E nós podemos citar não só textos na Bíblia, mas também em alguns testemunhos, muitos testemunhos. Se nós formos falar aqui os exemplos de orações respondidas, nós temos muito para falar. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, fazia evangelismo no presídio, uma vez eu cheguei lá e tinha uma mulher chorando muito, e ela chegou para mim e falou: irmã, eu tô muito triste. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu tenho uma filha de 9 anos e o meu irmão, ela tá com o meu irmão e ele não quer deixar ela vir me ver. E eu falei para ela assim: vamos orar que o Senhor pode mudar, converter o coração do seu irmão e ele trazer a menina para você ver. Aí levei o nome dela para a igreja, começamos a orar. Daí um mês, quando eu cheguei lá, ela veio e falou: irmã, eu tô tão feliz. Falei: que foi? Ela falou: meu irmão se converteu e trouxe a minha filha para eu ver. Mais uma vez, Deus mudou uma situação. E outra vez também, no presídio, nós chegamos lá, chegamos na portaria, cada grupo tinha uma ala para visitar. No sábado, a gente ia no sábado. E lá vai espírita, vai católico, vai várias denominações, né? Vai a Universal e a Igreja Batista. E aí os espíritas chegaram primeiro que nós. E foram para a ala que era nossa, que era para nós. E aí a nossa líder começou a questionar a moça que estava lá atendendo a gente. E eu falei: irmã, não vamos questionar, vamos entrar lá, para onde Deus está mandando, nós vamos. E entramos. Quando na ala que era para os espíritas, eles entraram e foram para nós, e nós fomos na ala que era para eles. Quando nós chegamos lá, as presas vieram nos encontrar. Irmã, ainda bem que vocês vieram, porque aqui tem gente marcada para morrer. Está marcado uma rebelião para hoje e tem gente marcada para morrer. E eu falei: não vai morrer ninguém e nem vai ter rebelião nenhuma. Em nome de Jesus, nós vamos orar e não vai acontecer nada disso. Aí fizemos o culto ali, oramos e a gente ia todo sábado. Quando foi no outro sábado a gente foi, não aconteceu nada de rebelião. Mais uma vez, Deus mudou uma situação. Então, agora para concluir, eu vou ler mais um texto em Filipenses 4, de 4 a 7. Filipenses 4, de 4 a 7, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então eu queria concluir aqui, dizendo que aqui fala, né, para nós levarmos tudo a Deus, tanto as nossas petições como ações de graças. Então nós precisamos aprender a agradecer, porque quando nós agradecemos, a paz de Deus, a gratidão traz alegria, traz paz, muda a situação. Quando nós reclamamos, nós ficamos tristes, mas quando nós agradecemos, começamos a olhar tudo que o Senhor já fez por nós, nós vemos que isso traz alegria para nós. Então que nós possamos levar tudo ao Senhor, todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas angústias, e também a nossa gratidão e o nosso louvor. Amém? Que isso sirva de exemplo para nós, que nós possamos estar sempre buscando ao Senhor, tanto para pedir como para agradecer, principalmente como para agradecer.
E então eu vou orar para encerrar. Senhor Deus, querido Pai Celestial, Deus amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, queremos Te louvar. Em primeiro lugar, Senhor, queremos Te agradecer, porque temos muito para Te agradecer, Senhor. Como diz o hino, conta as bênçãos, conta quantas são. Se nós formos contar as bênçãos derramadas sobre nós, nós temos muito mais para agradecer do que para pedir, Senhor. E nós Te louvamos pela vida, pela saúde, pela salvação em Cristo Jesus, pela vitória alcançada na cruz do Calvário, por tudo, por todas as bênçãos, pela nossa família, pela igreja, pelos nossos irmãos, pela comunhão, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido.